Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Gosto de silêncio, de ficar sozinha, ouvir o som dos pássaros pela manhã, cuidar das minhas plantas. Talvez por isso, quando minha avó faleceu e deixou sua casa simples em uma cidadezinha no interior de Minas, eu não pensei 2 vezes em me mudar para lá. Tinha me cansado do caos de Belo Horizonte, e a ideia de recomeçar perto da natureza parecia perfeita. A casa ficava em uma rua de terra, com poucas casas vizinhas, cercada por árvores e um matagal nos fundos. Era um lugar antigo, com paredes de tijolo aparente e um alpendre de madeira na frente. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Comecei a reformar aos poucos, pintar algumas paredes, trocar luminárias. À noite, o único som que se ouvia era o cricrilar dos grilos, e vez ou outra algum cachorro latindo ao longe. Mas logo começaram as pequenas coisas. A primeira vez foi uma chave. Eu sempre deixava a chave da porta dos fundos pendurada no mesmo gancho na cozinha. Um dia ela não estava lá. Procurei por horas, revirei gavetas, olhei nos bolsos de roupas sujas até que encontrei a chave de volta no gancho, como se nunca tivesse saído dali. Na noite seguinte, ouvi um barulho vindo da sala. Parecia o som de madeira rangendo, como se alguém estivesse andando descalço. Quando fui olhar, tudo estava exatamente como deixei. A luz fraca da luminária criava sombras estranhas nas paredes. Eu me convenci de que era apenas a casa antiga falando, como dizem. Mas então veio a janela. Era uma noite especialmente fria. A cidade inteira parecia ter mergulhado num silêncio pesado. Eu estava vendo TV na sala, enrolada num cobertor, quando decidi ir até a cozinha pegar um chá. Quando passei pela grande janela da frente, que dava para o quintal, senti algo estranho, um incômodo, como se estivesse sendo observada. Olhei para fora. Havia alguém parado ali, um homem. Usava um moletom com capuz preto cobrindo o rosto. Ele estava imóvel, parado a uns 4 metros da janela. Não dava para ver o rosto, mas ele estava virado diretamente para mim. Por um segundo, congelei. Meu coração disparou. Pisquei e ele ainda estava lá. Corri para pegar o celular com as mãos tremendo, mas quando voltei para a janela, ele tinha sumido. Liguei para a polícia, claro. Eles vieram depois de uns 20 minutos. Revistaram a área com lanternas, mas não encontraram ninguém. Provavelmente foi algum andarilho, disseram. Você vive sozinha. É comum ficar mais sensível. Nos dias seguintes, comecei a trancar tudo com mais cuidado. Comprei tranca nova para os portões, até instalei uma câmera improvisada na janela com o meu notebook ligado. E tentei seguir a vida, mas aquela sensação não passou. Uma madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Um peso no peito, sabe? Eu morava sozinha, nunca tinha medo disso antes. Mas dessa vez, levantei devagar com o celular em mãos. Andei até a sala com as luzes apagadas. Tudo estava quieto. E foi aí que ouvi o som. Uma respiração pesada. Do lado de fora da janela da cozinha, parei no meio do corredor. Minhas pernas começaram a tremer. O som estava muito próximo, como se a pessoa estivesse colada na janela. Abaixei o máximo que consegui e me arrastei até a fresta da cortina. Eu só consegui ver o capuz. O mesmo, preto, imóvel. Ele estava ali de novo, parado, mas dessa vez ele colocou a mão na janela, uma mão suja com as unhas escuras, pressionando o vidro. Lentamente, ele deslizou a palma pela vidraça, fazendo um ruído agudo, arrepiante. Aquilo me fez congelar. Liguei para a polícia de novo. Esperei em silêncio, trancada no banheiro com a faca da cozinha na mão. Quando chegaram, novamente nada. Nenhum sinal dele, nem pegadas, nada nas câmeras. Eu sabia que não estava imaginando. Passei a dormir com todas as luzes acesas. Minha rotina virou um inferno. Pedi ajuda a um vizinho, o seu Pedro, um senhor que morava umas 3 casas depois da minha.
Ele disse que a casa da minha avó tinha uma história estranha. Essa casa ficou muito tempo fechada depois que a mãe dela morreu. Tinha coisa ali que ninguém entendia. A véia, tua bisa, falava sozinha. Dizia que via gente no mato. Comecei a pesquisar a história da casa. Encontrei algumas cartas antigas da minha bisavó. Uma delas falava de um homem de preto que ficava parado do lado de fora, olhando para ela à noite. Achei que era coincidência, só que o relato era igual ao meu. Na noite seguinte, dormi com o celular gravando ao lado da cama. Às 3h09 da manhã, o alarme do celular tocou sozinho. Acordei assustada, olhei ao redor e notei que a luz do corredor estava apagada. Eu tinha certeza de que a deixei acesa. Levantei devagar, peguei a faca de novo. Quando cheguei perto da sala, ouvi o barulho da maçaneta da porta da frente girando. Ele estava tentando entrar. Gelei. Corri para o quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia. Enquanto falava, ouvi passos pesados na varanda. E, pela fresta, da janela do quarto, vi a sombra dele novamente. O capuz, as mãos. Ele agora estava tentando forçar a janela do meu quarto. Não sei como, mas naquele momento em pânico, gritei com toda a força: "Vai embora!" E como se obedecesse, ele recuou. Sumiu novamente no escuro. A polícia chegou rápido dessa vez. Um dos agentes encontrou marcas recentes de dedos na janela. Só isso, nenhuma impressão clara. Nenhum rastro nos fundos. Nada. Fui embora da casa naquela madrugada. Me hospedei num hotel barato na cidade, tremendo, sem conseguir dormir. Dias. Depois, coloquei a casa à venda. Nunca mais voltei lá, mas o pior ainda estava por vir. Em uma manhã qualquer, tomando café no hotel, vi na TV uma notícia que me gelou o sangue. Homem com capuz preto é flagrado em câmeras de segurança rondando casas em 3 cidades. Vizinhas. Nenhuma identidade confirmada. Ele nunca invade, apenas observa. A última imagem mostrava uma mulher fechando a cortina da janela e atrás dela, por uma fração de segundo, ele. Desde então, mudei de estado. Tentei esquecer. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, ainda acordo com a sensação de estar sendo observada. E juro por tudo que é mais sagrado. Na noite passada, ouvi a janela da sala fazer um estalo. Quando fui olhar, a cortina balançava e havia uma marca de mão no vidro. Meu nome é Rafael. Tenho 27 anos e até hoje me arrependo de ter aceitado aquela oferta de aluguel barato demais. Não sou do tipo que acredita em fantasmas, maldições ou essas coisas de internet. Ou melhor, não era. Em 2023, depois de perder meu emprego em Belo Horizonte e terminar um relacionamento de 5 anos, tudo o que eu queria era fugir. Encontrei, num desses grupos de aluguel, uma casa antiga em uma cidade pequena chamada Santa Verena, no interior de Minas. A casa era simples, com 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. E o preço? 250 por mês. Isso mesmo, 250. Achei estranho, claro, mas estava desesperado. A dona, uma mulher magra e estranhamente quieta, chamada Dona Nair, me olhou de cima a baixo quando fui ver o imóvel. Ela parecia desconfiada, mas me entregou a chave com uma única recomendação: se ouvir barulho à noite, não responde. Só reza baixo e vira para o outro lado. Achei que fosse brincadeira, mas aquele tom não parecia piada. A casa ficava no fim de uma rua de terra batida, quase no limite da cidade. Atrás dela, um terreno baldio cheio de mato alto. A vizinhança era silenciosa. Na primeira noite, estranhei o silêncio. Não havia som de carros, de vizinhos, nem mesmo de insetos. Um silêncio grosso, quase sólido. E então, por volta das 2h40 da manhã, ouvi toque, toque, toque. 3 batidas secas precisas vieram da parede ao lado da minha cama, a que dava para o outro quarto da casa que estava trancado. Na hora, achei que era impressão. Talvez algum cano ou bicho no forro.
Na segunda noite, mesmo horário, mesmo som. Toque, toque, toque. Mas agora era mais alto, como se fosse com os nós dos dedos do outro lado da parede. Comecei a sentir um frio na espinha. Peguei o celular e gravei. Mas quando fui ouvir o áudio, só tinha um ruído estranho, uma estática baixa, como se a gravação tivesse sido corrompida. Na terceira noite, as batidas foram mais fortes. Acordei assustado, liguei a luz, suando, e percebi que não era só o som. A parede vibrava levemente, como se algo tivesse batido com força real. Me aproximei e encostei a mão. Estava gelada, mas era verão. Estava fazendo 30 graus naquele dia. Não dormi mais. Fiquei sentado na cama até o sol nascer. Durante o dia, decidi verificar o outro quarto. Peguei uma chave de fenda e forcei a fechadura. A porta cedeu com um rangido seco. Era um quarto comum. Móveis velhos cobertos por lençóis. Um armário, uma cômoda. Mas o que me chamou a atenção foi um pedaço da parede. A mesma de onde vinham as batidas. Estava com marcas estranhas, como se alguém tivesse socado por dentro. A pintura estava descascada, com o reboco trincado em forma de punho. E mais, havia marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado cavar a parede de dentro para fora. Um cheiro forte de mofo e ferrugem encheu meu nariz. Quase vomitei. Fui até a cidade tentar conversar com vizinhos, mas quando eu perguntava sobre a casa, todos mudavam de assunto ou simplesmente se afastavam. Apenas uma senhora da venda da esquina sussurrou para mim. Aquela casa já era para ter sido demolida. Gente sumiu ali dentro, moço. Mas ninguém prova nada. Naquela noite, dormi com a luz acesa e uma faca de cozinha do lado da cama. Foi inútil. 2h45 da madrugada. Toque, toque, toque. Mas dessa vez, 4 batidas. Toque, 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 toque. Quando olhei para a parede, uma rachadura fina tinha surgido. E juro por tudo, ouvi uma respiração do outro lado. Ofegante. Como se alguém estivesse ali, parado, com o rosto encostado do outro lado da parede. Gelei. Tentei rezar. Mas as palavras saíam embaralhadas. Um pânico tomou conta de mim. Peguei minhas coisas e fui dormir no sofá da sala. Mas o barulho se repetiu, agora vindo da parede da sala. E aí, eu percebi, não importava onde eu estivesse. No dia seguinte, tentei ligar para Dona Nair, nenhuma resposta. Fui até a casa dela. Uma vizinha disse que ela tinha viajado, que sempre sumia por dias quando alugava aquela maldita casa de novo. Voltei à minha casa de tarde. No quintal, encontrei algo perturbador. Pegadas, descalças, pequeninas, como as de uma criança. Vinham do mato e iam até a janela do quarto trancado, mas ali não morava ninguém além de mim. Na noite seguinte decidi não dormir. Café forte, luzes acesas, fiquei sentado com o celular gravando. 2h45 da madrugada. Toque, 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 toque. 5 batidas. Cada noite aumentava uma. Na gravação, só chiado, mas ao vivo eu ouvia perfeitamente. E o pior, as batidas vinham de dentro da parede. Foi quando eu vi. A parede trincou mais um pouco e algo escorreu dela. Um líquido escuro, espesso. Achei que fosse umidade, mas quando encostei, era pegajoso, cheiro de sangue podre. Gritei, joguei água benta que minha mãe tinha me dado anos atrás, sem nem saber por que eu tinha trazido aquilo. Na hora, o líquido parou de escorrer, mas as batidas viraram gritos abafados, como se alguém estivesse preso lá dentro. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e iria embora, mas antes fui até os fundos da casa. Decidi ver a parede de fora. Atrás dela, percebi algo estranho no terreno. O mato estava mais baixo em um ponto, como se tivesse sido revirado recentemente. Comecei a cavar com uma enxada velha que achei no galpão. Não demorou muito. A poucos metros da superfície, encontrei ossos pequenos, roupas infantis rasgadas e uma corrente enferrujada. Naquela hora,
Meu corpo paralisou. Chamei a polícia. Denunciei o que vi. Levaram os restos mortais para análise. E sim, era de uma criança de cerca de 7 anos que havia desaparecido nos anos 90, Dona Nair. Nunca mais foi vista. Sumiu sem deixar rastros. A casa foi lacrada. Dizem que vão demolir. Mas até hoje, moradores da redondeza afirmam ouvir nas madrugadas silenciosas toque, 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 6 batidas, esperando a próxima alma morar ali. E eu nunca mais consegui dormir em paz, porque mesmo agora, morando em um apartamento no centro da cidade, às vezes acordo às 2h45 da madrugada e ouço 3 batidas bem suaves, vindo da parede do meu quarto. Toque, 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 como se algo tivesse me seguido. Meu nome é Camila, tenho 17 anos, e o que aconteceu comigo no ano passado mudou a forma como eu enxergo o mundo. Nunca fui do tipo que acredita em histórias de terror. Sempre fui racional, cética, e até tirava sarro das amigas que se assustavam com qualquer coisa. Mas depois daquela semana, eu nunca mais consegui olhar para um interfone do mesmo jeito. Moro com meus pais em um apartamento no 8º andar de um prédio antigo no interior de São Paulo. Era um prédio daqueles com corredores escuros, elevadores, barulhentos e moradores que mal se olham no rosto. Naquele fim de semana, meus pais viajaram para um casamento no sul de Minas. Como era época de prova, preferi ficar em casa. Eles ficaram insistindo para eu ir junto, mas acabei convencendo com o clássico. Fiquem tranquilos, vou só estudar e assistir uns filmes. Mal sabiam que aquilo seria um erro. Na primeira noite sozinha, tudo correu normalmente. Fiz miojo, estudei um pouco e maratonei uma série ruim qualquer. Por volta da meia-noite, fui deitar. Era 2h15 da madrugada quando acordei assustada com o barulho do interfone tocando. Meu coração acelerou. Ninguém toca interfone de madrugada sem motivo. Pensei em não atender, mas o toque continuou. Levantei, ainda grogue de sono, e peguei o aparelho da parede. Alô, do outro lado, nada. Só um silêncio pesado com um ruído estático de fundo. Eu ia desligar quando ouvi uma voz. Baixa, arrastada, quase um sussurro. Camila, engoli seco. A voz era estranha, quase metálica, como se estivesse saindo de um rádio velho. Mas o pior não foi isso. Foi o fato de que ninguém da portaria sabe meu nome completo. Eu nunca falei com eles por telefone. E o apartamento está registrado em nome dos meus pais. Quem é? Perguntei tentando soar firme. A linha caiu. Voltei para o quarto tremendo. Passei o resto da noite com a luz acesa. Não consegui dormir. No dia seguinte, fui até a portaria de manhã e perguntei ao seu Roberto, o porteiro mais antigo, se alguém tinha me ligado na madrugada. Imagina, menina, a gente nem fica com o painel ligado de madrugada. Só se alguém tocou direto aí do térreo. E alguém tocou ninguém. O prédio estava morto de silêncio. Nem a câmera do saguão registrou o movimento. Voltei para o apartamento com um nó no estômago. Na segunda noite, o interfone tocou de novo, exatamente às 2h15 da madrugada. Quando atendi, ouvi a mesma voz, agora um pouco mais nítida. Camila, você está acordada, né? Desliguei na hora. Corri e tirei o interfone da parede. Mas mesmo com o fio desconectado, o aparelho tocou novamente. Aquilo era impossível. Atendi tremendo, quase chorando. A voz sussurrou. Não adianta tirar do gancho. Eu sempre vou conseguir falar com você. Naquela noite, me tranquei no banheiro. Dormi encolhida no chão, com a porta trancada e a luz acesa. Cada som da casa parecia mais alto. O vento, o estalo, do armário até a água da caixa, tudo soava como um aviso. No terceiro dia, convenci uma amiga, a Júlia, a dormir lá comigo. Menina, deve ser trote, ou alguém mexendo no painel de fora, ela disse, tentando me tranquilizar.
Mas às 2h15 da madrugada, em ponto, o interfone tocou de novo. Júlia ficou branca. Você viu? Eu te disse. Sussurrei, quase chorando. Ela atendeu. Alô? Silêncio. Quem é? Silêncio. Então a voz falou pela primeira vez com raiva. Você não devia ter trazido ninguém. A linha caiu. A Júlia jogou o interfone no chão. Tentamos sair do apartamento, mas a porta estava travada. A chave girava, mas o trinco parecia emperrado. Ficamos presas ali até amanhecer. Quando os primeiros raios do sol entraram pela janela, a porta abriu como se nada tivesse acontecido. Júlia jurou nunca mais voltar lá. E cumpriu. Na noite seguinte, decidi gravar tudo com o celular. Liguei o gravador e sentei na sala, olhando para o aparelho na parede. 2h15 da madrugada. O toque veio. Atendi em silêncio. A voz falou: Camila, você lembra do que fez? Do que você está falando? Quem é você? Gritei tentando suar forte. Você empurrou, você deixou ela cair. Congelei. Aquilo não fazia sentido. Isso não aconteceu. Você está confundindo. Você... A empurrou da sacada. Meu corpo inteiro travou. Havia algo que eu nunca contei para ninguém. Quando eu tinha 10 anos, minha prima Bianca morreu ao cair do 7º andar do prédio onde minha tia morava. A família sempre achou que ela caiu tentando alcançar o brinquedo que caiu do parapeito. Mas só eu sabia o que realmente aconteceu. Tínhamos brigado por causa de uma boneca. Ela me empurrou, eu empurrei de volta, ela desequilibrou e caiu. Fiquei em choque. Chamei os adultos depois de alguns minutos, fingindo que não tinha visto o que houve. Ninguém nunca desconfiou de mim. Mas aquela voz sabia. Desliguei correndo. O interfone tocou de novo, e de novo, e de novo, sem parar. Era como se aquilo quisesse me enlouquecer. Joguei o aparelho no chão, esmaguei com o pé. Desliguei a energia da casa toda. Mesmo assim, o som não parava. Comecei a ouvir a voz vindo do ralo da pia, do ralo do banheiro, até mesmo do espelho, como se estivesse dentro da minha cabeça. Passei 3 noites em claro. Comecei a ver vultos pela casa, sombras paradas no fim do corredor, a TV ligando sozinha às 2h15 da madrugada, sempre com a mesma frase na tela. Você lembra do que fez? Na noite seguinte, não era só a voz. Comecei a ver Bianca, aparecendo no canto da sala, com os ossos do pescoço tortos, o rosto machucado, a mesma roupa que usava no dia da queda. Ela não falava, só apontava para mim, com os olhos cheios de lágrimas e ódio. Fiquei doente, perdi peso. Meus pais acharam que era estresse, marcaram psicólogo, médico, tudo. Mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Só parou quando, num surto de desespero, eu fui até a antiga casa da minha tia, que hoje está vazia, e deixei lá um bilhete com tudo o que aconteceu naquele dia. Confessei. Pedi perdão. Gritei no vazio da sacada. Bianca, eu sinto muito. Eu juro que não queria. Foi um acidente. Me perdoa. Naquela noite o interfone não tocou. Nem na noite seguinte. Nem nunca mais. Meu nome é Henrique. Tenho 33 anos e sou fotógrafo profissional há quase uma década. Já trabalhei em tudo. Casamentos, eventos, estúdio. Mas o que vou contar aqui não tem nada a ver com arte. É sobre um período sombrio da minha vida, sobre algo que nunca consegui explicar. E se você tem espelhos em casa, talvez queira cobri-los depois de ouvir isso. Em 2022, eu tinha acabado de sair de um projeto cansativo e resolvi passar um tempo longe do caos de São Paulo. Um amigo indicou uma casa de campo em Visconde de Mauá, região serrana do Rio de Janeiro. O lugar era perfeito, isolado, cercado por mata e com uma arquitetura rústica linda. Tinha até um pequeno estúdio montado no porão que era usado pelo antigo dono, também fotógrafo. A ideia era simples: passar um mês ali organizando meu portfólio, editando trabalhos antigos e, quem sabe, começando um projeto autoral. Um tempo de paz.
sossego. Mas logo na primeira noite percebi que aquele lugar tinha algo errado. A casa tinha muitos espelhos. Um no corredor, um no quarto, um no banheiro e 2 pequenos na sala. Espelhos antigos, com molduras grossas, meio desgastadas pelo tempo. Já de cara, achei estranho tantos reflexos por todos os lados, mas ignorei. Na primeira noite, algo me incomodou. Eu estava escovando os dentes quando percebi que o reflexo no espelho demorava 1 segundo a me acompanhar. Era quase imperceptível. Tipo, eu virava o rosto e só então o reflexo se movia. Pensei que fosse cansaço, estava exausto da viagem, mas na segunda noite foi pior. Fui ao banheiro de madrugada e quando olhei no espelho, vi algo que me paralisou. Meu reflexo estava me encarando, imóvel. Mesmo com minha cabeça se movendo levemente de um lado para o outro, o reflexo não acompanhava. Fiquei ali, parado, o coração disparado. Pisquei, respirei fundo e só depois de alguns segundos o reflexo acordou e voltou a se mover normalmente. Voltei para o quarto tremendo. Decidi cobrir o espelho do banheiro com uma toalha. Só que na manhã seguinte, a toalha estava no chão, dobrada cuidadosamente, como se alguém tivesse retirado com cuidado. Achei que estivesse enlouquecendo. Decidi testar os espelhos. Fiquei parado na frente da sala e comecei a fazer pequenos movimentos com a mão. O reflexo repetia tudo, mas com um ligeiro atraso, como se estivesse me imitando ao invés de me refletir. Filmei com o celular, mas no vídeo tudo parecia normal. Os reflexos estavam sincronizados. Isso me deixou ainda mais confuso. No fim da tarde, fui ao porão verificar o antigo estúdio. Havia caixas de filmes fotográficos, negativos e uma velha câmera analógica. Encontrei também um diário velho, com capa de couro rasgada. Era do antigo dono da casa, Carlos Monteiro, fotógrafo dos anos 80. Em uma das páginas, li algo que me fez gelar. Os espelhos pararam de me imitar. Agora me observam. Às vezes sorriem quando não estou sorrindo. Estão mais vivos do que nunca. Fechei o diário e voltei para o andar de cima com um peso no peito. Aquilo não era coincidência. Algo naquela casa acontecia com os reflexos. Naquela noite, cobri todos os espelhos com lençóis. Todos menos um, o do quarto. Era fixado na parede. Tentei colar papel, fita, qualquer coisa. Mas durante a madrugada, acordei com o barulho do papel rasgando. Quando olhei, o espelho estava lá, limpo, descoberto. E meu reflexo não estava me imitando. Ele estava virado de lado, me observando enquanto eu dormia. Levantei aos pulos, quase tropeçando nos lençóis. Me aproximei devagar do espelho. Meu reflexo então virou-se lentamente para mim. Um movimento lento demais, como se estivesse me provocando. Sorrindo levemente, mas eu não estava sorrindo. Gritei, peguei um lençol e cobri com força. No susto, acabei quebrando um abajur. A luz se apagou e juro por tudo, por uma fração de segundo, vi o reflexo fora do espelho. Atrás de mim, um vulto com meus traços, mas errado. Os olhos muito fundos, a pele sem cor e um sorriso largo demais. Corri para o carro e passei o resto da noite dentro dele, trancado, com os faróis ligados apontados para casa. Na manhã seguinte, liguei para um conhecido, o padre Walter, que já tinha lidado com casos de atividade estranha em objetos. Expliquei tudo, tremendo. Ele ouviu em silêncio e disse apenas: "Não é o espelho que está com problema, é o que habita nele." Ele sugeriu que eu não quebrasse os espelhos, pois isso poderia libertar o que estava lá, e que eu tentasse descobrir como aquilo começou. Voltei ao porão. Revirando mais caixas, encontrei uma pasta com negativos antigos e uma carta datada de 1983. Era de Carlos, o antigo morador, endereçada a um amigo. Desde que usei aquele espelho veneziano como pano de fundo nas sessões, algo mudou. As pessoas nas fotos começaram a aparecer distorcidas.
Uma cliente morreu dias depois de posar com ele. Desde então, o espelho parece olhar, seguir. Tentei guardar, mas ele sempre aparece de novo. O espelho do quarto era o mesmo descrito na carta. A moldura ornamentada, o vidro levemente escurecido. Estava ali há décadas. Decidi que não podia ficar mais ali. No fim da tarde, comecei a arrumar minhas coisas. Mas ao passar pelo espelho da sala, notei algo que me fez congelar. Meu reflexo estava sorrindo, sozinho, e então fez um gesto com o dedo indicador. Bateu 3 vezes no lado de dentro do espelho. Toque, toque, toque. Som veio de dentro do vidro. Larguei tudo e corri para o carro. Dirigi até a cidade, sem olhar para nenhum retrovisor. Dormi num hotel simples e liguei para o dono do imóvel, dizendo que não voltaria. Ele tentou me convencer, mas fui firme. 2 dias depois, um funcionário levou minhas coisas até mim. Disse que, ao entrar na casa, todos os espelhos estavam descobertos, mesmo os que eu havia coberto com fita e papelão, e que teve a impressão de ouvir passos na casa vazia. Desde então, nunca mais trabalhei com espelhos em ensaios. Tiro todos de casa. Mas às vezes, quando passo por uma vitrine ou vejo meu reflexo numa janela, tenho certeza de que há um pequeno atraso. Um micromovimento que meu reflexo deveria fazer, mas não faz. E o pior, uma vez gravei um vídeo, meu escovando os dentes, e ao pausar, num frame específico, meu reflexo estava olhando direto para a câmera, com um sorriso no rosto. Eu nunca tive problema em ficar sozinho. Desde pequeno, sempre fui mais introspectivo. Talvez por isso, quando me separei da minha ex-esposa depois de 8 anos de casamento, encarar uma casa vazia não me pareceu um grande desafio. Pelo contrário, parecia uma chance de respirar, de reorganizar minha vida. Aluguei uma casa térrea, simples, no bairro Santa Cecília, em Petrópolis. Era uma casa antiga, com paredes grossas e um corredor longo que ligava os quartos até a sala. Não era muito iluminada, o que me incomodava um pouco, mas nada fora do normal. Eu queria paz, e ali encontrei, pelo menos nos primeiros dias. A mudança foi tranquila. Meus móveis ainda estavam pela metade. A cozinha improvisada, mas eu me sentia bem. Passava as tardes ajeitando as coisas e as noites vendo TV ou lendo. Às vezes, dormia no sofá mesmo. A primeira vez que escutei a voz, eu estava deitado na cama, por volta das 2 da manhã. Acordei com a sensação de que alguém tinha me chamado. Marcelo. Era fraco, quase um sussurro vindo do corredor. Sentei na cama, com o coração acelerado. Fiquei ouvindo, mas não ouvi mais nada. Achei que fosse sonho. Talvez eu tivesse mesmo sonhado. Voltei a deitar. Na noite seguinte, acordei novamente. Mesmo horário. Marcelo. Dessa vez, a voz parecia mais próxima. E tinha algo de familiar nela. Era feminina, baixa, como se estivesse tentando não acordar ninguém. Mas havia uma estranheza. Algo forçado, como se alguém estivesse imitando a voz de alguém que eu conhecia. Levantei e fui até o corredor. Estava tudo escuro. Liguei a luz. Nada. A porta da sala trancada, janelas também. O silêncio era absoluto. Pensei que talvez fosse o cansaço. A separação ainda mexia comigo. Podia ser psicológico. Voltei a dormir, mas a terceira vez foi diferente. Naquela noite deixei a luz do corredor acesa. Já estava um pouco paranoico. Por volta das 2:30 da manhã, despertei com um estalo, como se alguém tivesse batido no armário. E logo depois, Marcelo, vem aqui. A voz estava mais clara. Era uma mulher, sem dúvida. Só que dessa vez, vinha de dentro da casa. Eu congelei. Senti um frio na espinha como nunca senti na vida. Fiquei deitado, imóvel, tentando controlar a respiração. Marcelo,
Você tá me ouvindo, né? Ela sussurrava devagar, quase como se estivesse se divertindo. Não era uma voz desconhecida, era parecida demais com a da minha ex, mas eu sabia que não podia ser. Ela estava em outra cidade e, além disso, havia algo estranho no tom. Fui até o corredor com a faca da cozinha em mãos. A luz estava piscando, o interruptor não funcionava direito e a lâmpada tremia. Caminhei devagar até o fim do corredor. O ar estava gelado, muito gelado para uma noite de verão. Eu tô te esperando. No quarto da direita, eu não usava aquele quarto. Estava vazio, com caixas e coisas que ainda não organizei. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti a porta quente, como se algo estivesse pulsando do outro lado. Abri com cuidado. Estava tudo escuro, mas, bem no canto do quarto, alguém estava de pé. A silhueta de uma mulher. Só dava para ver os contornos, mas ela estava ali, parada, me olhando. Os olhos brilharam por um segundo com a luz do corredor. Fechei a porta com força e saí correndo de casa. Fiquei na rua até amanhecer. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, liguei para um amigo antigo, o Caio, que entende dessas coisas. Ele sempre estudou espiritualidade, coisas de energia, essas paradas que eu nunca acreditei de verdade, mas naquela altura eu topava qualquer coisa. Caio veio no mesmo dia. Andamos pela casa. Ele disse que o lugar estava carregado. Isso, aqui tem algo preso. Você mexeu em alguma coisa quando mudou? Pensei por um tempo, até lembrar de uma coisa. Na primeira semana, encontrei uma pequena caixa de madeira em cima do guarda-roupa, lacrada com fita vermelha. Curioso, abri. Tinha dentro uns papéis com desenhos estranhos, tipo símbolos, e um pedaço de cabelo amarrado com linha preta. Joguei tudo fora, achando que era alguma superstição antiga. Cara, você não devia ter feito isso, Caio disse sério. Isso era um tipo de selamento. Naquela noite, Caio ficou comigo. Acendemos velas, ele fez umas orações, colocou um copo com água e sal em cada canto da casa. Tudo parecia calmo, até que por volta das 3 da madrugada, as velas da sala se apagaram ao mesmo tempo. O ar ficou denso. O corredor ficou mais escuro do que o normal, e então ouvimos juntos: Marcelo. Deixa eu entrar. A voz vinha do banheiro. Fomos até lá. A porta estava entreaberta. Quando empurrei, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Mas ninguém estava lá. Escrito no vidro com um dedo, havia uma frase: Eu sempre estive aqui. Caio ficou branco. Pediu para a gente sair da casa imediatamente. Fomos para a casa dele. E ele passou os dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo. Nosso palpite era que a caixa fazia parte de algum ritual de aprisionamento, alguma entidade ou espírito que estava ali, preso na casa. E ao abrir, eu libertei, ou dei passagem, para ela agir. Comecei a pesquisar o histórico da casa. Descobri que nos anos 90, um rapaz morava ali com a mãe, que sofria de esquizofrenia. Ela dizia ouvir vozes o tempo todo. A vizinhança evitava a casa. Um dia, ela desapareceu. O filho foi embora, vendeu a casa por preço de banana e nunca mais foi visto. As coisas começaram a piorar depois disso. Mesmo na casa do Caio, eu acordava às 3 da manhã com a mesma voz chamando meu nome, como se ela tivesse grudado em mim. Sonhava com o corredor, sonhava com a mulher parada no canto do quarto, sempre imóvel, com os olhos brilhando. Em um dos sonhos, ela sussurrou no meu ouvido: Eu sou sua agora. E você é meu. Foi quando decidi sair de Petrópolis. Me mudei para Curitiba, fiquei longe por quase um ano. Tentei recomeçar a vida de novo. As vozes pararam. Os sonhos também. Até semana passada, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Marcelo, estou no corredor. Você ainda lembra de mim? Não respondi. Apaguei na hora. Naquela noite acordei com um barulho vindo da sala. Achei que fosse o gato. Quando levantei para ver,
encontrei no chão, perto da porta, um pedaço de fita vermelha, exatamente igual à da caixa que eu abri naquela casa.